Olá, muito boa tarde para você, uma boa semana. A chuva isola cidades do Paraná e provoca a segunda maior vazão da história das cataratas do Iguaçu. A população da faixa de Gaza invade armazéns e centros de ajuda em busca de alimentos. O Brasil envia 2 toneladas de alimentos à faixa de Gaza. O JP agora está começando. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. Esta semana começa com alerta de fortes temporais para a região sul do país. No Paraná, a passagem de um tornado no final de semana causou muitos estragos e, por causa do excesso de chuva, as cataratas do Iguaçu registraram a segunda maior vazão da história. A população da faixa de Gaza invade armazéns e centros de ajuda em busca de alimentos. Rafael Ribeiro com a gente. Boa tarde, Rafael. Boa semana. Leal, boa tarde para você, boa semana a todos que acompanham o JP agora, para você também. A ordem pública na faixa de Gaza está em colapso, afirma a Agência Nacional das Nações Unidas, que presta então assistência aos refugiados da Palestina após os relatos de uma sequência de saques a armazéns e centros de distribuição de ajuda alimentar na região. Em um dos armazéns, por exemplo, no centro da faixa de Gaza, estão guardados os suprimentos humanitários que chegam desde os primeiros comboios que entraram em Gaza com o Egito no dia 21 de outubro. Desde o início dos conflitos, Israel impôs um bloqueio total ao fornecimento de alimentos, água, medicamentos e combustível a Gaza. O primeiro comboio com ajuda humanitária só entrou no território palestino 2 semanas depois das primeiras ofensivas. 84 caminhões de ajuda chegaram a Gaza. No entanto, as organizações de ajuda humanitária atestam que o abastecimento é gravemente insuficiente. Antes do conflito, por exemplo, uma média de 500 caminhões entravam por dia em Gaza, segundo dados da ONU. Leal, volto com você. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde. A gente continua falando da guerra. O Brasil enviou alimentos, purificadores de água e medicamentos à faixa de Gaza. Débora Pérez agora. Boa tarde, Débora. Boa semana. Olha, boa tarde para você, para todos que nos acompanham no JP agora. O governo brasileiro anunciou hoje que vai enviar 2 toneladas de alimentos para a faixa de Gaza, além também de um carregamento de purificadores de água e medicamentos que já se encontra no Egito, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores. A nova remessa de ajuda humanitária consiste em 2 toneladas de arroz, derivados de milho e leite em pó, doados pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A carga será transportada por um avião da Força Aérea para o Egito, em cuja fronteira com a faixa de Gaza se concentra a ajuda humanitária enviada por dezenas de países e que entra no território palestino aos poucos. A entrada acontece pela passagem controlada por Israel e onde a carga é inspecionada antes de entrar na faixa de Gaza. Nessa mesma fronteira, do lado palestino, estão cerca de 30 brasileiros que, junto com milhares de cidadãos de outros países, aguardam um acordo que permita sua saída para o Egito para sua posterior repatriação. As hostilidades abertas após o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel em 7 de outubro e a dura resposta militar do Estado judeu impediram até agora a partida desses civis, apesar dos esforços da comunidade internacional para abrir um corredor humanitário. Leal, é com você. Obrigado, Débora. Uma boa tarde para você. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 3h25 da tarde com mais informações. E você sabe, de segunda a sexta, às 7h25 da noite, tem o seu Jornal Paranaíba. Eu te vejo. Tchau, até lá.